Bom dia, minha torcida vascaína! E hoje tem Vasco Internacional pelo Campeonato Brasileiro no Rio Grande do Sul. Todos nós sabemos que é uma pedreira gigantesca jogar na casa do Internacional. E hoje não será diferente. Porém, o Vasco tem desfalques para essa partida. PH não vai jogar porque se machucou no último jogo contra o Paysandu pela Copa do Brasil. Pensamos até que seria um problema de ligamento no joelho, porém parece que só foi uma torção no joelho. Ele infelizmente não vai para esse jogo e ele que queria jogar demais porque segunda-feira tem convocação para a Copa do Mundo e ele está na pré-lista do Ancelotti. Thiago Mendes está suspenso, também não joga. Rojas suspenso, também não vai jogar. E o Cuiabano, que ainda não está 100% da sua lesão, também não joga. Cuiabano que eu acho que já está quase um mês sem poder jogar com a camisa do Vasco, né? O Vasco que hoje ocupa a 8ª posição e o Internacional está lá embaixo na zona da confusão e tem 2 pontos a menos que o Vasco. Então hoje uma vitória seria quase uma conquista de um título e o empate também seria muito importante. Primeiro para pontuar fora de casa e segundo para poder manter o Inter ali atrás da gente, não deixando o clube passar o Vasco da Gama, porque da mesma maneira que nós estamos em oitavo, se a gente perde essa rodada e os times que estão atrás começam a ganhar, o Vasco pode despencar na tabela de novo. Porém, eu vou te falar a verdade, nós não temos o PH jogando, mas a gente tem o Puma, nós não vamos ter o Cuiabano, mas nós vamos ter o Piton. Eu acho que o maior desfalque do Vasco hoje, sem sombra de dúvidas, pela liderança e por tudo, é o Thiago Mendes. Mas aí ele levou o 3º cartão amarelo, não tem o que fazer. E o Thiago Mendes também, que foi expulso direto na partida contra o Paysandu por conta de uma cotovelada que ele deu no jogador do Paysandu. Se foi de propósito ou não, foi uma cotovelada. Nas 8ª de final, o Vasco também não vai contar no primeiro jogo, que ainda não sabemos contra quem vai ser. Daqui a 10 dias vai ter o sorteio. Todo mundo no mesmo pote. Então o Vasco pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Vitória, pode pegar o Inter, pode pegar o Grêmio. Já o Botafogo, Bahia, Flamengo e São Paulo não tem como pegar, porque eles foram eliminados nas 16avos de final. Não chegaram nem nas 8ª de final. O nosso Real Madrid da Shopee aí não conseguiu chegar nas 8ª de final da Copa do Brasil. Fazer o quê? Eu quero saber do Vasco e eles que se explodam. Já no ataque do Vasco deve ficar por conta do Andrés Gomes, que também está vivendo a expectativa para a convocação da Colômbia. E Spinelli deve ser o nosso camisa 9, né? Centroavante, camisa 77, melhor dizendo, fazendo a função de 9. E eu acredito que o Nuno deve entrar na função do Rojas. E a volância ali deve ficar a mando do Tietê e Cauã Barros. E o Nuno jogando como um 3º homem de meio campo. A zaga, Robert Renan e Carlos Cuesta. Não tem nada melhor que isso, nem diferente do que isso. E o goleiro é o Léo Jardim. Para mim, vai ser a ausência mais sofrida, não tem jeito, é o Thiago Mendes. Então, tentar ou jogar com 3 volantes, não sei. Jogar com Ramon, Riquelme, Tietê e Barros, pode ser uma opção também. Não sei se o Renato Gaúcho já vai começar de cara com o Nuno Moreira, pelas questões físicas do jogador, que a gente sabe que ele joga 45 minutos e afoga. Ou ele pode, de repente, entrar com o Nuno e depois o Marino Nestroza. Hoje o Vasco tem ali algumas opções no banco. O DVD também faz essa função, jogando pela ponta. O Brenner pode entrar de 9 depois no lugar do Spinelli. O Adson, né, na verdade, deve começar de titular hoje. Já tinha até esquecido do Adson. Olha só, hoje o Vasco tem a opção, cara. Hoje o Vasco tem a opção. Então, de repente, o provável time do Vasco hoje deve ser Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga. Piton na lateral esquerda. Na volância, deve ficar a cargos de Barros, Tietê. Ele deve vir com o 3º homem de meio de campo, que deve ser o Adson, que faz muito bem essa função. E no ataque, Claudio Spinelli e o Andrés Gomes. Você aí, torcedor, acha que esse time dá para fazer frente lá no Sul?
O Inter que vem jogando até um futebol bom, mas não está conseguindo resultados. Tá parecendo o Vasco do Fernando Diniz, que conseguia muitas finalizações, muitas chances de jogo, a bola batia na trave, não entrava, e quando vinha o outro time atacava uma vez, levava um gol. Mais ou menos isso que vem acontecendo com o Internacional. Eu espero que hoje continue acontecendo a mesma coisa com o Internacional. Que hoje às 6h30 da tarde o Vasco possa ganhar no Gigante da Beira-Rio. E o Vasco, dependendo das combinações de resultado, o Vasco pode terminar em sexto, empatado com o quinto colocado. E hoje a gente sabe que a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, dependendo do campeão da Libertadores, e dependendo do campeão da Sul-Americana, e dependendo da Copa do Brasil, do campeão, a gente consegue já uma vaga para a pré-Libertadores em sexto colocado. E para quem não sabe, esse ano a Copa do Brasil ficou muito mais importante. Por quê? O Vasco já está nas oitavas de final. Oitava de final, quarta de final, semifinal. O Vasco tem 6 jogos para poder tentar chegar de novo na final da Copa do Brasil, como chegou ano passado. E esse ano, o finalista da Copa do Brasil já garante vaga para a pré-Libertadores. Então, o campeão da Copa do Brasil vai direto para a fase de grupo da Libertadores, como o Corinthians foi esse ano, e o vice-campeão, que no ano passado foi o Vasco e não foi para lugar nenhum, esse ano conquista uma vaga na pré-Libertadores. Então, a Copa do Brasil passa a ter mais valor ainda, porque uma competição que te dá um empate, te dá uma vaga direta, você podendo empatar, ganhar nos pênaltis e chegar numa final, e agora a final da Copa do Brasil é jogo único. Ganhou, perdeu, chorou, empate, pênalti. Campeão, direto Libertadores, vice-campeão, pré-Libertadores, que tá valendo demais. E você aí, torcedor, você acha que é mais fácil chegar na pré-Libertadores meio Campeonato Brasileiro ou em vias de Copa do Brasil, chegando na final da Copa do Brasil? Cara, chegar na Copa do Brasil na final não é tão fácil. O Vasco chegou na semifinal em 2024 e na final em 2025. Então a gente vascaíno aqui tá falando, na final agora já te dá vaga na Libertadores. A gente fala como se fosse fácil chegar na final, porque com time fraco a gente conseguiu chegar na final da Copa do Brasil. Porém, cara, gigantes caíram aí no meio do caminho. Caiu o São Paulo, caiu o Bahia do Grupo City, caiu o Real Madrid da Shopee, caiu o Botafogo e o Vasco continua. E a gente, né, Lorenzo? Tava reclamando que o Vasco empatou com o Paysandu e saiu de fase. E eliminou o Remo. Fazer o quê? Imagina a torcida do Flamengo, como é que não deve estar vendo que o time foi eliminado pro Vitória na fase de 16 avos, não é a oitava de final. Leonardo Jardim, eu vou falar aqui uma coisa. Se perder o próximo jogo, acabou. Crise instaurada? Crise instaurada. E o presidente do Flamengo que desrespeitou o Felipe Luiz? O presidente do Flamengo falou que quer tríplice coroa. Como é que faz agora se ele for eliminado da Copa do Brasil? Sim. Ele vai ter que comprar uma coroa na Shopee. Vai ser a Libertadores que não vai ganhar. E o brasileiro pode ser que sim, mas não sei também. Não vai, porque o Palmeiras está lá bem lindinho. Eu não quero que ele saia daí, porque... Vamos dar uma dica pro presidente... O Vasco e o Palmeiras, ó. Vamos dar uma dica pro presidente do Flamengo? Vamos. Ô, BAP, pede 3 coroas na Shopee. Assim você consegue a tríplice coroa. Valeu? Vou ficando aqui por aqui, rapaziada. Beijão no coração de vocês e provavelmente a gente se vê hoje no pós-jogo de Vasco Internacional e, se Deus quiser, com uma vitória do Vascão, né, Lorenzo? Qual o seu resultado pro jogo de hoje? Cara, é contra o... Internacional. Pra mim é 2-1 Vasco. Gol do Spinelli e do Adson. Pra mim é 1-0. Gol de quem? Gol do Adson. Adson. Fechou. Tamo junto.